Aí para a gente prosseguir, vamos voltar para o Visual Studio e a gente vai dar uma alterada aqui nessa estrutura para ficar semelhante com aquela que eu acabei de apresentar, tá bom? Então aqui a gente vai começando a criar essa nova estrutura aqui. Primeira coisa, dentro da pasta SRC, vou criar uma nova pasta aqui chamada Application. Por enquanto ela não vai ter nada, tá? Só vou criar os outros diretórios. Core. Plugin já tem aqui, então não vou criar. E a Views. Views também já tem aqui, então não precisa criar, a gente só vai mexer nela. O que tem que ficar aqui? É só aquelas quatro. Então a gente vai começar a mover já as coisas de lugar. Essa pasta Assets são imagens e arquivos estáticos que a gente precisa colocar nas nossas telas. Então isso aqui está relacionado com as views. A gente joga ele lá dentro de views. Beleza. As rotas também a gente viu que vai estar dentro de views. Então a gente já coloca aqui dentro. Store, onde a gente vai controlar o estado da aplicação. Isso aqui fica dentro de Core. Os components, aqui são os componentes que o Vue trata como componentes de página mesmo, então não tem uma diferença de se é compartilhado ou não, mas a gente vai fazer essa diferenciação aqui dentro mais tarde. Esse arquivo aqui, app.vue, é o ponto de entrada, é a tela principal da nossa aplicação. Então, ele vai ter que ir para Views também. Aqui fora, dentro da raiz da pasta SRC, a gente vai ter só o Application, o Core, Plugins, Views e a main.js. Esse arquivo aqui, onde vai iniciar o Vue. No caso, ele já está criando a instância Vue aqui mesmo, mas a gente vai fazer essa alteração para isso aqui ser criado lá dentro do Application, e nessa main.js a gente só vai invocar, vai fazer executar a função lá do Application que vai configurar todo o resto. Então vai ficar limpo, vai ter só uma linha aqui, tá? Que é o que a gente vai começar fazendo essa alteração, beleza? Vamos então criar um arquivo aqui dentro da pasta Application. Vou chamar ele de Application mesmo, .js, porque como isso aqui é um exemplo para demonstrar essa arquitetura, a gente não vai ter listeners HTTP nem configuração de exceções global, então vamos ter só esse arquivo mesmo. Mas caso seu sistema ele precise de mais coisas, como essas que eu citei, você precisa configurar elas aqui no Application, é recomendável que você crie em arquivos separados e que o nome desse arquivo ele seja relacionado com o que aquilo faz, certo? Então, se a gente vai ter o listeners HTTP que vai ficar escutando toda a requisição que a gente faz para a API, então é interessante você encapsular isso dentro de um diretório que chama listeners, por exemplo, e dentro desse diretório você ter as configurações desses listeners. Se você tiver mais de um, você coloca em arquivos separados com o nome claro, com o nome que seja claro, indicando o que aquele listener faz, certo? Então aqui a gente vai ter só esse arquivo application, que vai ser nele a gente vai configurar o início da aplicação, certo? Se a gente voltar aqui na main, a gente vê que está sendo importado algumas coisas, certo? Que essas coisas que a gente está importando aqui são para compor a instância do Vue. Então o que a gente vai fazer?
Vamos copiar isso aqui lá para dentro, que a gente vai trabalhar melhor. Eu vou iniciar aqui criando uma função que chama start. E dentro dessa função start, eu vou fazer configuração da instância view. E isso aqui também. Beleza. Para a gente conseguir executar essa função lá fora, lá na nossa main, a gente precisa exportar ela. Então, é interessante que se você tem alguma configuração ou algum tipo de funcionalidade que você precisa exportar alguma coisa ou várias coisas, que isso seja feito no final do arquivo. Isso deixa muito mais entendível, e quando alguém precisa dar manutenção nesse projeto e ele precisa saber o que está sendo exportado, ele vai lá no final do arquivo e olha tudo que está sendo importado, porque é como se fosse é uma boa prática de programação. No início você tem a importação de tudo que você vai precisar dentro daquele arquivo, você tem a implementação das funções e você tem depois o export, caso seja necessário, certo? Então, fazendo isso aqui, e a gente vai precisar alterar um pouquinho os caminhos que a gente importou, porque a gente alterou algumas coisas de lugar aqui, vai estar funcionando normalmente. Então vamos já para finalizar o application aqui, nesse primeiro momento, vamos alterar os caminhos. Em vez de deixar só o ponto barra aqui, porque o ponto barra significa que esse arquivo app.view, ele está no mesmo diretório que o application, só que não é isso que acontece, né? O application não tem mais nada ao lado dele. A gente vai ter que voltar uma pasta, acessar views, e aí sim ter acesso ao app aqui, app.view. Então, ponto barra appview. As rotas, onde que elas estão? Elas estão também, voltam a pasta para sair do application, entra em views, opa, aqui ficou faltando barra views, barra app, isso agora está certo. As rotas, elas estão aqui, voltam uma pasta para application, então barra, entra em views, barra views, e entra no router, então barra router. Quando você tem um arquivo index, a gente não precisa explicitamente falar que as rotas estão no barra index. Então isso aqui o Node já entende, subentende-se que é um arquivo index que você está querendo importar. Então barra views, barra router, e eu não preciso colocar mais nada aqui, porque eu estou importando o index dele, certo? Onde que está a store? Ela está dentro do core, então vamos barra core barra store. Se a gente for olhar aqui dentro de core store, também tem um index, então não preciso colocar mais nada aqui, ele já vai importar o arquivo index. O Beautify a gente vai dar uma alteradinha depois, mas por enquanto a gente ver funcionando aqui. Vamos corrigir esse caminho de importação. Plugins Beautify. Isso, nesse caso, pode ver que a gente teve que escrever Beautify aqui no caminho de importação. Por quê? Porque a gente não está importando um arquivo index, a gente está importando algum arquivo específico. Então tem que ser feito dessa forma aqui. Tá, feito isso, vamos salvar, vamos voltar na main lá. Aí aqui a gente faz o import do application e executa aquela função start, certo? Então vamos importar o application.
ponto barra application, vamos falar para o application start. Então o próximo passo que a gente vai fazer é, vamos dentro aqui da Store, tá? A gente só vai ter esse cara dentro do core mesmo, porque como eu falei, a gente não tem serviço para consumir API, nem outro tipo de coisa nessa aplicação que vai estar dando para colocar dentro do core. Então a gente vai trabalhar só com o Store mesmo. E dentro do Store, dentro do Vuex Store, a gente tem alguns papéis, tá? Que são separados, eles são separados em arquivos diferentes, arquivos por função, tá? Existem 4 caras aqui dentro, que vai ser as actions, as mutations, e os states e os getters. Esses 4 caras, eles manipulam o estado da aplicação. O state vai armazenar as variáveis de estado, as mutations vão fazer alteração de valor nesses estados, e as actions são as ações que os componentes, tá? As páginas da aplicação vão chamar para que seja feita alteração nesses valores. E os getters são os caras que são chamados para recuperar esses dados dos estados. A gente vai estar usando aqui, não todos eles, mas alguns. E para fazer essa organização melhor, vamos começar criando esses arquivos. Já tem um arquivo index aqui, se a gente olhar, o Vuex vem configurado dessa forma aqui. Você precisa construir a instância da Vuex Store, e dentro dele você precisa passar seus estados, suas mutations, suas ações e os módulos. Nesse caso, a gente não vai fazer dessa forma aqui, beleza? A gente vai criar os arquivos separados aqui embaixo da Store e vamos importar esses arquivos e passar aqui para dentro, para não ter configuração de tudo já em um arquivo só. Vou deixar isso aqui mais separado por responsabilidade. Vamos criar o arquivo de actions então. Beleza. Vamos criar o de mutations. Use state. Dentro deles, a gente vai fazer uma coisa só, que é exportar todo mundo. Mas o que a gente vai exportar aqui? Por enquanto nada, mas a gente vai implementar as funções das actions aqui dentro e a gente vai exportar para poder usar lá dentro do index da nossa store. Então vou copiar aqui e vou colar para todo mundo, porque isso aqui vai ser igual. Opa. Certo. E aqui vamos importar eles. E ao invés de passar isso aqui, a gente vai colocar dessa forma aqui. Só os módulos que a gente não vai ter, então vou tirar ele daqui. Porque os módulos não vai ser necessário a gente usar agora isso. Certo? E outra coisa, essa configuração aqui,
é interessante a gente tirar ela daqui. Por quê? Como eu falei, a gente tem aquele diretório plugins. E toda a configuração de biblioteca, além do Vue, a gente vai fazer lá. Então isso aqui é uma configuração do Vuex. O que a gente está fazendo? A gente está falando para o Vue que a gente vai usar o Vuex. Então isso aqui, se ele ficar aqui nesse código da Store, não vai chegar a atrapalhar, mas isso aqui não é responsabilidade desse código fazer a configuração do Vue. Então a gente vamos ter que tirar isso aqui daqui. Então a gente tira, vamos fazer assim, beleza? Copiar essas duas coisas, a gente vai tirar daqui. Nossa Vuex Store vai ficar configurada desse jeito aqui. Vou importar só o Vuex, que a gente precisa dele aqui, e os arquivos das funcionalidades. Tá? A gente vai exportar todo mundo aqui. E vamos configurar agora essa Vuex lá dentro dos plugins. Vou criar um novo arquivo que chama Vuex, que a gente está querendo configurar ele. E vamos colocar esse cara aqui. Além disso, eu tenho que importar o Vuex. Pronto, basicamente isso aqui já está configurado. Tá? Todo plugin que a gente vai conseguir ver facilmente aqui, até por questão de manutenções futuras na aplicação. Se a gente quiser saber qual o plugin que a gente está usando, é só acessar a pasta plugins e ver. Por mais básico que seja esse código, é interessante manter isso separado, porque isso aqui é uma configuração de uma biblioteca e não é responsabilidade de mais ninguém fazer isso, a não ser do pacote plugins, porque a única coisa que ele faz é configurar a biblioteca. Ok? Aproveitando que a gente já está aqui dentro dos plugins, a gente vai fazer uma alteraçãozinha, uma pequena alteração, onde a gente vai criar um arquivo index aqui, que esse arquivo index vai importar todos os outras configurações, e lá no application, eu fechei ele aqui, lá no application, ao invés de a gente ficar importando plugins, Vuetify, tudo separado, a gente vai fazer isso de uma vez só, certo? Porque senão aqui a gente tem que importar, além do Vuetify, importar o Vuex também e ficar importando cada plugin novo que a gente adicione de forma manual. E isso aqui já não tem tanta necessidade assim. Então a gente criou aqui esse index no diretório plugins. O que a gente vai fazer aqui? É importar esses dois caras. Então vamos fazer isso. Import. Eu não preciso aqui declarar alguma variável que vai ser armazenado o conteúdo do que a gente importou nele, porque isso aqui vai ser basicamente importando para que aquele código seja executado. Então a gente só vai importar mesmo. Vamos importar o Vuetify e o Vuex. Beleza. Lá dentro do application, a gente vai importar esses plugins. Os plugins eles têm que ser importados antes de tudo, só não antes do Vue. Por quê? Para manter uma lógica dos passos que serão feitos. Então a gente importa o Vue, porque ele é necessário para fazer todo o resto, e a gente importa os plugins. Tá? A gente não precisa declarar uma variável aqui, porque os plugins eles só precisam ser executados os códigos. Então quando a gente faz o import, aquilo lá já vai ser executado. O import dessa forma, no caso. Então a gente está importando os plugins. Se a gente entrar aqui nos plugins, ele está importando o Vue e o Vuetify e o Vuex, perdão. E dentro do Vuex, por exemplo, a gente tem a configuração aqui. A gente está falando para o Vue que a gente vai usar o Vuex. E a mesma coisa acontece com o Vuetify aqui. Se a gente olhar, tem a gente está falando para o Vue que a gente vai usar o Vuetify, certo? Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Então não é tão importante agora.
mas o que importa é esse passo aqui, que a gente está configurando o view, que a gente vai usar o Viewtify. Então lá no Application a gente faz isso aqui, e a gente continua fazendo esse outro passo aqui. Por quê? Porque lá na criação da instância View, ele precisa receber o Viewtify aqui, que possui aquelas configurações que eu falei que depois a gente vai arrumar, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Bom, a gente já arrumou o Application, a gente já arrumou a Store, tá? Vou fechar aqui, acho que plugins a gente vai revisitar ele depois, mas vamos configurar mais um plugin que a gente tem aqui dentro da aplicação, que são os routers. Esse cara aqui, ele está fazendo a configuração do plugin e também a definição de rotas. Isso não é muito legal, porque você tem configuração misturado com implementação, digamos assim. Então a gente vai resolver isso aqui. Para a gente fazer isso, vamos seguir a mesma ideia de configuração dos plugins, certo? Começando criando um novo arquivo aqui, que vai ser do view router.js, e é basicamente vamos copiar o import e a configuração do view para ele usar o view router, e isso aqui. Aí aqui a gente deixa só o import do router, o resto a gente tira. Eu acabei tirando do componente home aqui sem querer. Beleza. Para manter padrão esse mapeamento aqui de rotas que a gente faz para compor essa lista de rotas, eu prefiro deixar para manter o código mais limpo um import padronizado, tá? Então por uma questão de organização mesmo, esse import a gente vai mover lá para cima para manter sempre uma lógica nos nossos arquivos. Que primeira coisa que vai ser os imports, caso a gente precise de alguma coisa. No meio do nosso arquivo tem as implementações, e no final dele a gente exporta o que tiver que exportar. Então sempre mantendo essa mesma lógica, fica interessante e organizado na hora que precisar dar uma manutenção ou outra pessoa dar manutenção no sistema. Então vamos alterar esse cara aqui, vou copiar isso aqui para facilitar, tira isso daqui, vou chamar o componente de about e importar ele aqui. Certo. O que a gente está fazendo agora nesse index do nosso pacote router? Nós estamos mapeando as rotas e criando uma lista de rotas e passando essa lista de rotas dentro desse construtor do viewRouter. Ele recebe um objeto de configuração aqui. Dentro desse objeto ele pode receber mais coisas, como por exemplo interceptadores de rotas e guards, que são coisas que a gente usa para fazer restrição de alguma dessas páginas por usuário, por nível de permissão, tá? Isso é um pouco mais avançado, a gente não vai entrar nisso no curso, mas existe dentro já do viewRouter e você consegue fazer isso mapeando dentro desse objeto, desse método, né? Passando dentro desse objeto de configuração. E por último a gente exporta o router já configurado aqui. Então a gente vai manter essa estrutura aqui, que é coisa simples que vamos fazer. O que a gente vai ter que fazer agora é alterar os nossos componentes. Tá? O último passo para finalizar essa configuração da arquitetura. Para fazer isso, aqui dentro do nosso pacote views, a gente vai criar uma pasta que se chama pages para manter esses componentes
de cada página, de cada tela da aplicação dentro dela. Vamos ver para cá. Certo? Assim a gente organiza, deixando esse pacote views apenas com um arquivo raiz, que é o app.view. Esse cara, a gente vai arrumar ele depois, refatorar ele, para ele conter apenas o ponto de entrada da tela, né? O componente, onde tem o HTML lá, principal, e as configurações de CSS, que vai englobar todas as outras telas da aplicação. E dentro das páginas, aqui serão organizados por funcionalidade, tá? E essa funcionalidade vai estar ligada com a rota que a gente vai fazer aqui, que é aquilo que vocês viram no começo, tá? Na introdução. Beleza? Agora, para finalizar, vamos deixar vamos deixar limpo esses dois componentes aqui e o nosso app.view, deixar eles prontos para a nossa implementação. Deixar sem nada aqui. Essa classe. Deixar só um texto escrito about, para a gente saber quem que é esse cara. Mesma coisa aqui. Tá, vamos deixar aqui. Components. Não vamos ter nenhum component global por enquanto. Então vamos deletar esse arquivo, mais fácil. Ok. Por fim, nosso app view, dar limpada nele também, deixar só a tag vapp. Vamos colocar a interligação daquelas rotas que a gente criou, que é a rota que responde com esse componente home e a que responde com esse componente about aqui dentro, para a gente poder visualizar essa navegação. Dentro dessa tag vapp, onde o view vai carregar todos os componentes que a gente criou dentro dele, vamos colocar um v-main, onde vai ter todo o conteúdo da nosso projeto, o conteúdo de tela, tá? E dentro um v-container. Aí nesse container a gente vai colocar um cara que se chama router view. Esse router view, ele é uma tag do view router que ele permite que a gente vincule a rota atual que o nosso navegador está com os componentes que a gente mapeou nesse cara aqui, no index do pacote router. Então, se a gente estiver lá no localhost barra, ele vai carregar o componente home. Se a gente estiver no barra about, ele vai carregar o componente about. Isso aqui, tá? Essa configuração, esse jeito de usar o view com esse router view dentro de algum pedaço da nossa aplicação faz exatamente o que é um SPA, um Single Page Application. Vamos tirar esse restante de coisa aqui e vamos rodar o servidor para ver se aconteceu tudo certo como a gente esperava, se as configurações que a gente alterou aqui de arquitetura deram tudo certo, e vamos ver esse resultado, esse comportamento da navegação em SPA. Para fazer isso, vou usar aqui o terminal do VS Code mesmo, e a gente vai executar um script que está lá no package.json, que é o serve. Para fazer isso, a gente roda um npm run serve. Esse serve ele cria um servidor de desenvolvimento
para a gente conseguir visualizar através do browser o nosso site. Então vamos guardar o build aqui, ele vai dar um link para a gente acessar essa aplicação. Aqui, esse link aqui. Para entrar é só dar um Ctrl clique, vai abrir já o browser. E esse aqui é a nossa aplicação funcionando. Porém, não estamos visualizando aquele texto no componente home, porque estou acessando aqui o barra, era para eu poder ver aquele texto home aqui embaixo do app. Pode ter acontecido algum problema. Eu vou apertar F12 aqui no Chrome. Esse aqui é o console de desenvolvimento, tá? As ferramentas de desenvolvedor, onde a gente vai usar para debugar e ver o que está acontecendo no app. Na aba console aqui, geralmente o JavaScript coloca os logs quando acontece algum tipo de erro, ou quando a gente escreve lá no código console.log, a gente dá a instrução para o JavaScript printar isso no terminal. Então, aqui está dizendo que se eu registrei corretamente um componente, o router view não está conseguindo linkar isso. Tá. Bom, correto aqui. Import também, senão não teria dado erro na hora do build. Os plugins, a gente não importou esse cara, o index dos plugins. Bom, foi isso. Barra, na verdade. Vamos importar e lá no application a gente precisa do router também aqui dentro. Tá, já tá. Bom, era só que provavelmente. Isso, exatamente, já tá funcionando como esperávamos. Dentro da rota barra, o view carregou aquele componente home, tá escrito isso aqui, a gente colocou lá na implementação do home esse texto. Então, beleza. Vamos acessar o about então. About. E eu já acessei o about. E a gente pode perceber que quando é feita a navegação aqui, o mesmo conteúdo anterior daquele componente app.view, ele se mantém o mesmo, e quem vai ser alterado vai ser essa parte interna aqui, que está dentro do nosso container. A gente está usando o router view para fazer essa alteração. E isso aqui é o funcionamento de um single page application. O conteúdo do sistema, o conteúdo do site, ele vai sendo alterado conforme o usuário vai navegando dentro dele, certo? Então a gente finaliza aqui a configuração do nosso projeto e a próxima etapa é já começar a criar o sisteminha lá, a lista de tarefas.